pessoal, tudo bem? Professor Cristiano aqui para mais uma aula. Essa aula é relativa aí à semana 2 do PET número 7, tá? Dos nono anos, tá? Vamos falar sobre a crise do socialismo e o fim da União Soviética, tá? Então tá o tema aqui, crise do socialismo e na União Soviética, no contexto da União Soviética. Temos umas imagens aqui, né, como sempre, uma charge aqui que mostra lá o Gorbachev, o líder, lá, o último líder da União Soviética, né? Um dos últimos líderes da União Soviética, que vai ser responsável pelas reformas que vão levar aí ao fim do bloco da União Soviética, né? Então ele está fazendo um navio afundar ali da União Soviética, e do outro lado lá a queda do Muro de Berlim, né? O símbolo máximo aí dessa divisão, né? Desse fechamento aí do bloco soviético, né? Que era muito fechado, muito, né? Muito isolado ali. Esse muro vai cair em 89, colocando fim aí aos regimes socialistas, né? É um paradigma aí da modernidade, né? O fim do bloco soviético, aí dessa divisão, né? Entre capitalistas e socialistas, tá? Vamos entender como que isso aconteceu. Isso aconteceu graças a uma crise do socialismo que vai acontecer a partir de meados da década de 1970, né? E vai chegar a seu auge ali na década de 80. Por quê? Porque a União Soviética, no contexto da Guerra Fria, né? O que era a Guerra Fria? Aquela disputa entre Estados Unidos, capitalista, e União Soviética, socialista, tá? Buscando influenciar, ali, dominar outras áreas do globo, né? Do planeta Terra. E aí a União Soviética, nessa disputa, ela vai investir muito na corrida espacial, né? Vai ser uma coisa muito importante naquela época, porque era um símbolo ali, né? Quem que ia conquistar o espaço primeiro? Os capitalistas, os Estados Unidos, ou os socialistas com a União Soviética, né? A União Soviética vai conseguir várias vitórias, né? Ela vai enviar o primeiro homem ao espaço, né? O Yuri Gagarin, né? Vai ser o primeiro homem que vai para o espaço, que sai da órbita da Terra. Era um cosmonauta, né? Como os russos, né, chamavam lá, os socialistas, a União Soviética chamava os seus astronautas, né? Astronautas é a forma como a NASA chama, mas os russos chamavam de cosmonautas, né? Ela vai enviar lá um cachorro para o espaço também, a Laika, né? Vai ser o primeiro animal aí para o espaço, né? Tudo isso foram avanços aí do bloco soviético, né? Bloco desse investimento nessa corrida espacial. Outra área que eles investiram muito e se deram muito bem foi na área armamentista, né? Então eles vão desenvolver armamentos, tanques de guerra, tudo mais, né? Para armar ali os seus países do bloco soviético contra ali os países capitalistas na Guerra Fria, né? Apesar de não termos esse conflito acontecendo de fato, né? Mas nós temos esse armamento, essa corrida armamentista ali. A União Soviética vai investir muito nisso, né? Os Estados Unidos saíram atrás na corrida espacial, né? Depois eles vão responder lá enviando um homem para a Lua, né? Em 1969, né? Tudo isso toda essa história que a gente já sabe, né? Essa disputa aí ficou concentrada. A União Soviética investiu muito nisso e deixou de investir em outras áreas, né? Então era até o pessoal fazia uma piada, né? Falava assim, a União Soviética consegue mandar um homem para o espaço, mas não consegue fabricar um carro decente, né? Não consegue fazer uma geladeira decente, né? Enquanto os países capitalistas alinhados ali com os Estados Unidos estavam desenvolvendo a sua indústria de bens materiais, de bens de consumo, né? Tudo isso foi sendo deixado para trás lá na União Soviética. Outra coisa que foi deixada para trás é o desenvolvimento da tecnologia agrícola, né? Máquinas agrícolas, desenvolvimento da agricultura, né? Ou das indústrias, né? Da produção de alimentos, tudo isso foi ficando para trás, né? Faltou investimento ali e eles foram ficando atrasados, né? E aí a população estava crescendo e começa a ter crises, né? Crise de abastecimento, começa a faltar produtos porque a indústria está muito atrasada e ela não dá conta daquilo, né? Então essa crise que vai ser gerada a partir disso, uma crise econômica, vai levar a uma crise social, né? A população vai começar a questionar, né? Essa falta de liberdade que se tinha nos países da União Soviética, né? É claro que lá se tinha uma educação de qualidade, né? Por exemplo, a União Soviética você tinha universidade gratuita, né? Escolas de medicina bem desenvolvidas, gratuitas e para todos, né? Você não tinha fome, você não tinha pessoas morando na rua, você não tinha nada disso. Mas faltava-se as liberdades, faltava esse mundo do conforto capitalista, né? E aí as populações começam a questionar isso e começam a questionar também a ausência de liberdades, né? Porque a propaganda norte-americana, né, do consumismo, da terra da liberdade, né, tudo isso começa a chegar lá e os caras começam a falar assim, aqui a gente não tem liberdade, a gente não pode escolher, né? A gente só pode comprar um tipo de produto. Lá nos Estados Unidos, ele pode comprar
30 mil produtos, né, de um determinado tipo. Aqui a gente não tem muita escolha, porque só tem um, né? Então essa falta de escolha, né, de oportunidades, aí, de individualismo, né, de liberdade individual, começa a ser questionada pela população nesse contexto da crise do socialismo, né? E aí o bloco soviético entra em crise, tá? Para tentar resolver essa crise, vai entrar no governo. Na verdade, ele entra porque o antigo governante ele morreu, né? Em 1985 entra o Mikhail Gorbachev, né? Que é essa figura aí icônica com a sua mancha ali na sua careca, né? Ele vai assumir a Secretaria-Geral do Partido Comunista e do governo da União Soviética para tentar resolver aí essa crise gigantesca que o bloco soviético enfrentava, tá? E para fazer isso ele propõe algumas transformações, especialmente duas, tá? A Glasnost e a Perestroika, tá? Os nomes são meio estranhos, mas vocês vão decorar. Glasnost e Perestroika. A Glasnost é uma reforma política e a Perestroika é uma reforma econômica, uma reestruturação econômica, tá? A Glasnost permitia, por exemplo, uma renovação na política, né? Novos quadros ali e permitia também uma maior transparência, né? Porque as pessoas reclamavam que aquela elite que participava do governo, né? Ela enriquecia, ela tinha as coisas tal, mas a maioria da população não tinha. E eles reclamavam também que eles não sabiam o que estava acontecendo, não tinha liberdade de imprensa, não se podia discutir as coisas, não se podia questionar o governo. Então a Glasnost é essa abertura, essa transparência política que permitiu, deu liberdade aí as pessoas a discutirem os problemas ali daquela sociedade soviética, né? E aí permitiu também que o cidadão soviético pudesse deixar a União Soviética. Essas pessoas começam a viajar e começam a ter contato com as coisas do mundo capitalista, do mundo americano e tudo mais, né? E aí isso vai ser aí uma transformação que não vai ter mais volta, né? As pessoas vão, quando voltar, vão questionar aquele mundo muito fechado da União Soviética. A abertura econômica, né, da perestroika vai permitir também a entrada, vai permitir aí a entrada de empresas privadas no país, né, novos produtos, concorrência, um mercado, né, e de pouco a pouco aí aquela economia fechada, planificada que marcou lá a União Soviética, ela vai ter uma abertura aí para o mercado, né? Então ela vai acabando ali aquelas regras todas que fechavam e amarravam ali a economia da União Soviética, tá? Então esse processo, a Glasnost e a Perestroika, né? A Glasnost é uma reforma social e política e a Perestroika uma reforma econômica, elas vão levar aí ao fim da União Soviética. Então lembrem-se lá naquele quadrinho lá, né? As reformas que o Gorbachev faz é que vão levar a afundar o navio, né, da União Soviética, ao fim da União Soviética, tá? Após essas reformas, alguns países que faziam parte da União Soviética vão se desligar do bloco, tá? Países como a Hungria, a Tchecoslováquia, a Romênia e a Polônia, né, que faziam parte do bloco lá da União Soviética, eles vão passar a fazer reformas populares, eleger os seus próprios líderes, não necessariamente ligados ao Partido Comunista, né? E vão assim proclamar a sua independência em relação à União Soviética, vão se desligar do bloco comunista, do bloco soviético e vão se associar ou se aproximar cada vez mais do capitalismo ocidental, tá? O Muro de Berlim era o grande símbolo, né, dessa Guerra Fria, né? Porque ele passava ali, né? O que é o Muro de Berlim? O Muro de Berlim ele foi construído, né, pós Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha foi derrotada e o território alemão ali foi dividido, né, entre os vencedores. E entre os vencedores da Segunda Guerra Mundial estavam os soviéticos, né? Então um pedaço da Alemanha ficou para os soviéticos. Esse pedaço da Alemanha que ficou para os soviéticos, né, passava ali, era um pedaço de Berlim, por exemplo, né? E aí construiu-se da noite para o dia um muro ali separando, né, a Berlim Oriental da Berlim Ocidental, que era capitalista, né, que estava ligado ali à Inglaterra, aos Estados Unidos e tudo mais, à França, né? Agora não, agora tinha essa cidade dividida por um muro, literalmente um muro que separava a cidade, né? E esse muro era o símbolo, né? Porque as pessoas não podiam cruzar o muro, atravessar, então teve famílias que ficaram separadas, né? Porque a metade da família, sei lá,
Os pais viviam de um lado da cidade, os filhos viviam do outro, e aí construiu-se o muro, não podia, não tinha nem contato, né? Esse bloco era fechado, o bloco soviético era fechado, né? Então esse símbolo da Guerra Fria, né? Esse muro que separava dois mundos ali, ele vai, enfim, ser destruído, ser derrubado, tá? Em novembro de 1989, tá? Simbolizando aí, dia 9 de novembro de 1989, simbolizando o fim da União Soviética, né? Aquela última barreira, aquela cortina de ferro ali que protegia os soviéticos, ela vai ser derrubada, e aí o mundo inteiro assistiu, foi televisionado. Eu lembro, eu tinha 8 anos de idade, eu estava assistindo um Fantástico lá na televisão, passando lá o Muro de Berlim caindo, com o Pedro Bial mostrando, né? Ele era repórter na época, a queda desse símbolo, né? Então a queda do Muro de Berlim em 89 representa o fim do socialismo e o fim da União Soviética, tá? Então esse que é o símbolo máximo. Aí a gente pode ver isso aqui, né? População ali celebrando, né? Porque ia poder reencontrar as pessoas do outro lado do muro, as pessoas que eram do bloco oriental ali, né? Celebrando porque ia poder sair daquele mundo fechado, né? Comprar coisas, etc, né? Ir para o mundo capitalista, né? Então esse símbolo caiu até hoje. Nós temos na cidade de Berlim lá alguns trechos desse muro que estão lá ainda para relembrar isso, né? Para relembrar esse passado terrível aí, né? Daquela cidade, tá bom? E por fim, então, o fim da União Soviética, né? Em 1991, né? O governante da União Soviética já não era mais o Gorbachev, era o Boris Yeltsin, tá? Em 1991, a maioria das repúblicas que faziam parte do antigo bloco soviético já tinham proclamado a sua independência. Nós podemos ver aqui o mapa, né? Então tá vendo ali a Rússia ficou, né, aquele território gigantesco verde ali, mas todos esses outros paizinhos que estão em volta ali faziam parte do bloco da União Soviética. E eles foram se separando, e aí foi decretado então o fim do bloco comunista, né? O fim, então o Muro de Berlim caiu em 89, a União Soviética vai se fragmentando e até em 91 ela já não existe mais, tá? Então o fim da União Soviética, esses países vão se reunir ali numa comunidade provisória, um sistema provisório de uma comunidade de estados independentes ali, tá? Até eles organizarem seus governos e tudo mais, tá bom? Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula, inscrevam-se lá no nosso canal, tá? Curtam os vídeos, façam as atividades da semana 2 do PET 7, tá? E aí semana que vem a gente volta com o restante das aulas. Um abraço e até mais.